O grande dilema entre as duas frases, trabalhe enquanto eles dormem e viva sua vida como se não houvesse amanhã. Duas frases que representam dois conceitos diferentes. Um está pensando no futuro, o outro está pensando no presente. Qual dos dois seria o mais correto? Hoje vamos falar um pouquinho de preferência temporal e vamos falar também da potencial negociação que você tem que fazer nessa jornada para que você consiga colher tanto no hoje quanto também no futuro. Para isso, eu estou com um texto aqui, na verdade, um comentário de um inscrito do canal que pediu para eu trazer esse tema. Eu vou ler o comentário dele e depois a gente começa a nossa discussão. Mas antes de começarmos, olá, eu sou o Júlio, sou psicólogo, neste canal falamos sobre comportamento humano e fazemos alguns pensamentos em voz alta também. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, basta acessar o link aqui na descrição, certo? Pois bem, vamos aqui à leitura do nosso amigo Guilherme. Ele disse o seguinte: Júlio, há alguns dias tenho estudado sobre o conceito de preferência temporal e vejo você como uma referência em pensar no futuro em diversos aspectos. Me pego pensando o seguinte: a preferência temporal prega que o indivíduo abdique de prazeres no presente em troca de prazeres maiores no futuro. Contudo, sabemos que a vida é tão rápida quanto um tiro. Sabendo disso, quando seria a hora de aumentar essa preferência temporal, visto que há uma certa idade onde não teremos mais o mesmo ânimo, o mesmo prazer em fazer determinadas coisas e aproveitar a vida? Tenho receio de abdicar de viver o hoje por viver no futuro e esse futuro acabar não chegando. Espero ter sido claro em minhas palavras e gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Bom, como o Guilherme está pontuando aqui, eu acredito que esse é um dilema de muita gente, né? E aí, Júlio, será que eu preciso focar lá na frente ou eu tenho que curtir o meu momento atual? Bom, essa é uma pergunta complexa e a gente tem que começar com calma. Primeira coisa que eu devo lembrar aqui, vamos começar pelo básico. O que é preferência temporal, gente? Preferência temporal nada mais é do que o teu gosto, ou melhor dizendo, o teu ímpeto, ou talvez a sua vontade de focar no curto, ou no médio, ou no longo prazo. Por exemplo, se você é aquele cara que pegou o seu primeiro salário, imaginemos que você ganhou o seu primeiro salário da vida, e você, caraca, ganhei um salário, pá, vou comprar um celular parcelado em 15 vezes. Se você fizer isso, a tendência é que você tenha uma preferência temporal de curto prazo. Você quer as coisas rápido, amanhã ou até hoje, se for possível. Se você recebeu o seu salário e falou assim, legal, vou guardar 70% para isso aqui eu vou separar, 10% eu vou pegar para comer um lanchinho para comemorar o meu salário, porque esse 70% eu vou aplicar aqui. Provavelmente você é um cara que tem uma preferência temporal de médio ou longo prazo, ou seja, você não está preocupado em colher agora, você tem interesse em colher no futuro. Qual é o problema de um e de outro e a vantagem de um e de outro? Bom, existem vários estudos científicos relacionados a essa questão de preferência temporal e existe quase que uma unanimidade no resultado, tá? Pessoas que pensam no médio e no longo prazo têm a tendência a serem mais bem-sucedidas do que aquelas que pensam no curto prazo. Estatisticamente falando, se você é um cara muito impulsivo, muito ansioso e que quer as coisas para ontem, você provavelmente vai ter maior dificuldade de acumular patrimônio e conquistas na sua vida. Por quê? Porque essa preferência temporal curta, ela não impacta somente no seu dinheiro, ela impacta também nas suas escolhas de vida. Por exemplo, se você tem uma preferência temporal curta, você não quer fazer faculdade. Como assim ficar 4, 5 anos estudando para aí então entrar no mercado de trabalho? Não vou fazer faculdade, vou aqui, pá. Isso pode dar certo, mas pode dar errado. Assim como em qualquer outra área da sua vida. Geralmente indivíduos que têm uma preferência temporal curta têm dificuldade de manter relacionamentos de longo prazo. Por quê? Porque ele quer uma mulher hoje, ele quer uma mulher amanhã, ele quer uma mulher depois de amanhã, ele não quer construir algo que vai gerar frutos com o passar do tempo. Bem como na área de exercícios físicos. Provavelmente o indivíduo que tem essa impulsividade nunca vai ser um maratonista, um triatleta, um ciclista de longa distância, enfim. Qualquer esporte que exige uma grande quantidade de tempo investida para então gerar um mérito não estará na lista de quem tem preferência temporal curta. Isso, naturalmente, é um grande problema, né? Porque, afinal, na vida existe aquela frase lá de Santa Bárbara, Santa Maria d'Ávila, enfim, me corrijam nos comentários, que é muito justo que muito custe o que muito vale.
Ou seja, tudo aquilo que tem um real valor e que vai te dar a sensação de conquista em sua vida vai custar muito. Ou melhor, trazendo para termos mais modernos, é o no pain, no gain, né? Ou seja, sem dor, sem ganho. Essa frase, por mais clichê que seja no mundo da academia, ela funciona para a vida como um todo. Toda e qualquer grande conquista da vida vai ser dolorosa e vai demorar para ser atingida. Então, é sabido que, cientificamente falando, a preferência curta gera muito maiores problemas para a sua vida do que a preferência temporal longa. No entanto, essa preferência temporal longa ela não está completamente eliminada dos seus sintomas negativos. Por quê? Como o nosso amigo disse aqui, existem muitas pessoas que, tão focadas que estão no futuro, esquecem de viver o presente. Ou seja, existem muitas pessoas que vivem uma vida de retidão, se abdicam de grande parte das coisas, não saem, não cultivam laços de amizade, porque senão eles vão ter que sair para lugares e gastar dinheiro, não compram coisas que eles até mesmo precisam porque eles estão pensando no futuro. É muito comum você ver isso acontecer com um cara que está ganhando dinheiro, que está fazendo o que pode, está começando a ganhar algum patrimônio em sua vida, mas está lá sentado numa cadeirinha de plástico trabalhando 12 horas por dia. Esse é um sintoma clássico do cara que é crônico, ou seja, ele está cronicamente preso à expectativa de futuro. Ele não vive o presente, ele fica pensando, lá na frente eu vou colher, lá na frente eu vou colher, e ele esquece do hoje. Então perceba que os dois lados possuem os seus pontos negativos. Então agora eu vou chocá-los com a novidade de qual é a resposta do nosso amigo. Nosso amigo perguntou aqui, mas Júlio, quando é que é o momento para eu focar no curto, no prazo, e no médio, no longo prazo? Bom, preste atenção, eu vou revelar um segredo que nunca foi dito antes na humanidade. O segredo da vida é equilíbrio. O que isso significa, cara? Que se você pende a balança muito para um lado, você vai acumular não só os frutos disso, mas os sintomas negativos disso. Se você pender muito para o curto prazo, você destrói o futuro. Se você pender muito para o futuro, você destrói o presente. Então, qual é o melhor caminho? É você balancear as duas coisas. Isso significa que se você, por exemplo, é um programador que está ganhando bem, juntando o teu dinheiro para viver de renda passiva depois dos 40, poxa vida, talvez valha a pena gastar até R$1.000 numa boa cadeira de computador para você não destruir a sua coluna no processo. Talvez valha a pena você que está trabalhando pesado todos os dias pensando lá na frente em comprar tua casa, comprar teu carro, seja lá o que for, de você, quem sabe, separar um ou outro final de semana do mês para você sair e comer alguma coisa que você gosta com alguém que é importante para você. São pequenas estratégias que você pode fazer para que você possa recompensar o seu esforço. Entenda que é característico dos indivíduos de preferência temporal longa muitas vezes entrar em burnout. Por quê? Porque o cara tá trabalhando que nem um cavalo, né? Lembre-se do cavalo lá da Revolução dos Bichos de George Orwell, né? Só tá puxando peso e não vê nada. E nada aparece para você. Você não tem nenhuma recompensa palpável. Então, poxa vida, eu vou inventar aqui, tá? Mas se você tá ganhando 10 mil por mês, 20 mil por mês, hora ou outra, um mimozinho é muito bem-vindo. Né? E é claro que o mimo tem que estar proporcional à tua renda também. Isso é o equilíbrio. Cabe a você definir o que é conveniente de você gastar para um mimo no presente sem destruir o futuro. O problema é que hoje nós temos um mundo que ele enaltece a impulsividade, a ansiedade, a hipérbole emocional. Né? Hoje não, né? No último século, a frase é simples, né? Compre já. Se você não comprar agora, amanhã não tem mais. Olha só, esta promoção que nós temos agora deixa de existir daqui 2 horas. Acesse agora e adquira já, né? E aí você, eu quero. Não, nossa, eu preciso desse aspirador amarelo de edição limitada. E aí você vai lá e compra aquilo, chega na tua casa e 1 semana depois você fala, qual é a próxima coisa? Ou seja, é um ciclo, né, de ansiedade, de precisar ter para ser. Então, eu sei que é muito difícil resistir a tudo isso. E qual é a maneira que você pode atingir esse equilíbrio que nós estávamos conversando? Né? O nosso amigo Guilherme já cantou a pedra aqui. Ele falou assim, ele falou aqui, visto que há uma certa idade onde não teremos mais o mesmo ânimo e o mesmo prazer em fazer determinadas coisas e aproveitar da vida. Bom, legal falar isso, porque a vida ela é separada em capítulos.
Por mais que nós queiramos estender estes capítulos de forma desordenada, geralmente eles ficam numa estrutura mais ou menos assim. Do seu 0 até os seus 10 anos, você é uma criança. Você curte coisas de criança e você está no processo de formação, tanto biológica como psíquica, etc, etc. Dos seus 10 a 12, até os seus 22, vamos colocar aí, você está no processo de maturação para a vida adulta. Você ainda não é um adulto, você está no processo de adolescência, entendendo quem você é, hormônios à flor da pele, busca por experiências intensas, você tem aquela sensação de, poxa, eu quero viver coisas inesquecíveis, eu quero me apaixonar por uma causa, eu quero mudar o mundo. E aí, dos seus 23 aos seus 32, é quando você começa a consolidar quem você é no mundo. Você começa a encontrar qual é a tua área de atuação, você começa a trabalhar, construir algum histórico para você, você lentamente começa a ver algum dinheiro entrando na sua conta e você começa a saber o que de fato você defende e o que você não defende. Dos seus 32 até os seus 45, você está no que eu considero ser, especialmente para homens, a sua era de ouro, a Golden Age, que é a era onde você acumulou experiência suficiente e currículo suficiente, habilidades o suficiente para fazer desta época a sua fase mais produtiva da sua vida. E qual é a regra de quando você está na fase mais produtiva da sua vida? Você produz na sua fase produtiva para ancorar a sua fase improdutiva. O que isso significa? Que quando você entra nessa janela de tempo, você já tem que começar a pensar um pouquinho também, ou seja, a balança de preferência temporal começa a ir um pouco mais para o longo prazo, você deixa de ser aquele jovem querendo viver coisas e juntando pouco dinheiro, para você começar a tornar-se um pouco mais um adulto que já está mais satisfeito com o que tem construído na vida, mas não pode dormir no ponto, porque daqui a pouco você tem 50, daqui a pouco você tem 60, e aí a tua capacidade produtiva naturalmente vai descer. Uma vez que você passa dos 45 aos 55, é a sedimentação da sua história. É o momento onde você, ok, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, agora eu vou começar a preparar o caminho para descansar. E depois disso, aí a tua longevidade vai dizer os pontos. Então perceba que aqui são elementos muito interessantes e a vida, ela é mais ou menos assim. Talvez agora você diga assim, nossa, mas não, Júlio, eu tô com 40 e ainda não fiz nada. Relaxa, eu tô te contando um roteiro estatisticamente amplo. Cada realidade é uma, cada situação é uma. Nunca é tarde para fazer alguma coisa, mas para algumas outras coisas talvez seja cedo demais. Então, é importante lembrar que, entendendo o capítulo em que você está na sua vida, cabe a você definir como balancear esse equilíbrio de curto prazo e de longo prazo. Simples assim. Ah, Júlio, mas não tem uma resposta? A resposta tem que ser sua. Não sou eu que deve dizer como você gasta o seu dinheiro e não sou eu que deve dizer o que você abdica ou o que você curte nesse momento. É você quem tem que olhar e falar assim, ok, pô, eu tô com 22 anos, comecei a trabalhar, eu acho que agora seria muito importante para mim juntar dinheiro, sei lá, para fazer uma viagem fora, putz, mas eu podia investir esse dinheiro. Não, mas essa viagem fora vai me trazer conhecimento de mundo, eu acho que isso aqui faz mais sentido para mim agora, tudo certo. Só tome cuidado para não racionalizar coisas absurdas. Eu já cometi esse erro, você provavelmente já cometeu esse erro. No começo da nossa vida, a gente se engana muito com o que a gente precisa. Então, aprenda a separar o que você precisa e o que seria bom ser. Tem uma diferença aí, preste atenção. Seria bom se eu pudesse fazer o intercâmbio. Eu preciso fazer o intercâmbio. Separe a diferença entre esses dois. Isso vai te ajudar bastante na sua jornada, certo? Pois bem, se você quiser entender mais sobre essa parte de gerenciamento financeiro, poxa vida, como é que eu faço para estruturar minha vida de forma financeira e de maneira viável? Pô, Júlio, eu já estou ganhando uma grana, mas eu não sei para onde a minha grana vai, eu ainda estou fazendo o possível para me estruturar, só que algumas vezes eu vejo dinheiro indo para o ralo, eu não sei como investir adequadamente, não sei como organizar os meus custos pessoais. Cara, recomendo o Thiago, que trabalha comigo no Sobrevivencialismo, é um cara que é um gestor financeiro muito bom. Vou colocar o link aqui embaixo para você conhecer o trabalho dele e para você conversar com ele e ver se quem sabe ele pode te ajudar também, tá? Esse vídeo nem de perto é patrocinado, né? Eu tô falando aqui porque eu realmente acredito no trabalho do cara, ele é muito competente no que faz e pode te ajudar no processo, tá bom? E obviamente, né, se você sente que não se trata só de finanças, se trata também de aspectos filosóficos e emocionais, o link do meu site aqui embaixo tem lá formulários para você fazer atendimentos terapêuticos comigo, tá bom? Espero ter causado reflexões, é difícil trazer uma resposta contundente,
mas eu espero ter trazido reflexões importantes sobre esse tema para você e a gente se vê no próximo vídeo.